E no vídeo de hoje o que você verá dessa vez é o conserto de um super smartphone Samsung. Eu estou falando de um Galaxy S21 Ultra. Dessa vez o nosso aparelho precisa de uma tela nova, sendo assim ao que é o David especialista, vamos para mais um conserto. E primeiramente, antes de tudo, se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente você deve estar com um aparelho com um defeito semelhante a esse. Sendo assim, se você ainda não é inscrito no canal, deixa o seu like, curte, comenta e bora para mais um vídeo. Sabia que pelo menos 90% das pessoas que assistem o nosso canal ainda não são inscritas, então não sejam deles. Se inscreve já agora, ativa o sininho das notificações, assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal e com certeza ajuda o nosso amigo a crescer mais ainda. Então vamos rumo aos 100 mil inscritos. David começa desmontando o nosso smartphone. Observe bem que ele precisa então desmontar o nosso aparelho por completo. Se você ainda não viu o conserto de um Galaxy S21 Ultra, provavelmente você vai querer ficar até o final desse vídeo para verificar como é o funcionamento dele e como realmente ele está precisando de um conserto. O nosso aparelho então precisa ser desmontado e começamos removendo a nossa tampa traseira e em seguida algumas proteções que ficam sobre a nossa placa principal e também a subplaca de carga. Depois desse procedimento, iremos partir para os testes com uma tela nova. Você pode observar que o nosso aparelho está com a bateria quase que 100% carregada, para não dizer 98%. Sendo assim, podemos então ligar o nosso aparelho e em seguida executar os testes básicos. David nesse momento consegue então conectar uma tela nova, e isso para termos certeza de que o nosso smartphone possui mais algum outro defeito ou se o defeito é somente na tela. Pressionamos a tecla Power e o nosso aparelho começa a inicializar. É exibida a logo do nosso Galaxy S21 Ultra e isso é um bom sinal. Após a inicialização por completa, podemos então prosseguir para alguns testes básicos no nosso aparelho. Dentre eles estão os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone alto-falante e principalmente o teste de touch. Caso o nosso aparelho apresente mais algum outro problema, além do que foi solicitado pelo nosso cliente, iremos então afirmar, ou melhor, entrar em contato com o nosso cliente para podermos dizer o orçamento que será necessário. Com o nosso aparelho já perfeitamente funcional, David pode então desconectar a nossa tela nova, colocá-la de lado e em seguida começar o trabalho de desmonte completo. Digo isso porque modelos como esse aqui são bem diferentes dos modelos convencionais que costumamos consertar. Quando se trata de um Galaxy S21 Ultra, 22 ou até 23 Ultra, modelos como esse tendem a precisar não somente de uma tela, mas muitas vezes vem com todo um chassi embutido. Por isso há necessidade de desmontar o nosso aparelho completamente. David agora faz a remoção dessa fita preta, que também serve de proteção para a nossa placa principal e em seguida também de componentes como o nosso termistor, que é responsável pelos sistemas de carregamento por indução e pagamentos por aproximação. Em seguida, David vai desconectando a nossa bateria e os principais plugs que estão ali fixados, dentre eles a nossa placa principal, a nossa subplaca de carga, a nossa bateria e inclusive também os conectores flex que estão ali. O processo de remoção dos parafusos é um tanto quanto demorado, até porque a quantidade deles é imensa, se tratando de um Galaxy S21. Com o nosso smartphone ainda perfeitamente desmontado, David agora precisa remover a bandeja do nosso cartão SIM e mais alguns componentes menores que precisam ser removidos e colocados de lado. Nesse momento, já com a nossa nova tela em mãos, David precisa remover algumas proteções que estão fixadas ali na nossa carcaça. Isso, algumas delas protegem os orifícios e componentes menores que são os buracos por onde passa o som do nosso microfone e alguns orifícios que são responsáveis pela nossa câmera frontal. Partes que protegem também os nossos sensores de proximidade precisam ser removidas. Qualquer tipo de parte plástica que sirva de proteção para a nossa tela nova precisa ser removida, afinal, a nossa tela inteira, ou melhor, o nosso chassi funciona como um grande dissipador, já que modelos como esse tendem a não possuir ventoinhas, isso independente do modelo. Se não, por alguns outros modelos mais recentes, mas vamos ao que interessa. Com o nosso aparelho ainda aberto, David agora vai fazer a remoção da bateria que está na nossa tela antiga. Nesse caso aqui, a Samsung ainda não havia tido a brilhante ideia de acrescentar uma fita dupla face que fosse de tal remoção e de fácil absorção. David, após remover a nossa bateria, então precisa fixá-la na nossa nova tela. Isso juntamente com a nossa câmera frontal e alguns outros componentes menores, como é o caso do nosso VibraCal e os sensores de proximidade e com certeza também de movimento. Uma vez com o nosso aparelho em mãos, David agora reconecta a nossa bateria juntamente com a nossa câmera frontal e os componentes menores ali.
Algumas conexões precisam ser refixadas, a nossa câmera frontal também, e algumas blindagens também precisam ser ali conectadas. Esse processo pode demorar um tempo, por isso o David acelerou parte do vídeo, então resolvemos cortar algumas partes que não necessitavam tanto. Agora, com o nosso smartphone já em mãos, iremos colocar alguns parafusos. Caso você tente desmontar o seu smartphone por completo, principalmente antes de tudo, tente mapeá-lo no seu aparelho. Ou melhor, saber guardar muito bem os parafusos e deixá-los em um lugar adequado. Isso para que quando você possa fazer a remontagem, o seu aparelho não fique com os parafusos invertidos. Digo isso, mas uma ressalva principal e um conselho que eu deixo aqui é que você jamais tente, em hipótese alguma, necas de pitibiriba, tente desmontar o seu aparelho por completo. Isso se deve pelo fato de que modelos como esse possuem grandes conexões e principalmente os componentes que são tanto quanto difíceis, vamos assim dizer. Já que aparelhos como esse você não encontra peça em qualquer lugar e eu nem preciso falar de acessórios. Por isso, leve sempre uma assistência técnica e tire o escorpião do bolso. David agora já vai colocar os parafusos e já colocou também as proteções que ficam sobre a nossa placa principal e também sobre a subplaca de carga. Com o nosso aparelho quase que remontado por completo, iremos tentar ligá-lo novamente para assim então executar alguns testes básicos. A logo da Samsung é exibida mais uma vez e isso mais uma vez é um bom sinal. Nosso cliente com certeza ficará muito feliz. Podemos ver o papel de parede de um jato, que podemos considerar que o nosso cliente é fã de aviação. Com o nosso aparelho já remontado, David executa mais uma vez os testes básicos, porém nem todos eles poderão ser mostrados aqui, uma vez que para consertar o smartphone de um cliente como esse, precisamos manter toda a originalidade e melhor a privacidade de nossos dados de clientes. Por isso, aqui você fica com o nosso smartphone já perfeitamente consertado e o nosso cliente muito feliz. Agora ele ganhou também uma película de proteção de brinde e o nosso aparelho já está perfeitamente funcional. Se você gosta de vídeos como esse, se inscreve no canal, faça já o seu orçamento entrando em contato conosco através dos endereços que estão na descrição. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve, tamo junto, valeu e até a próxima. Tchau! E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.